sem botar a mão. O avião tá fazendo tudo sozinho. Tocou, reverso, que aí é você. Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11 a bordo do 777 aí, 777-200 ER da Fly Factor, que nos cedeu generosamente a aeronave para trazer um tutorial para vocês daquele jeito, zero fadiga, zero mistério, zero estresse. E se você tiver afim, vem comigo que a gente vai fazer um voo com essa máquina sensacional. Bom pessoal, aqui no cockpit a gente vai fazer uma interação com o menu da aeronave, pressionando Shift F11, ou clicando naquela aba que estava aqui no canto superior direito, e a gente vai ter acesso aqui a alguns controles da aeronave, tá? A gente quer modificar aí o volume do ambiente. Então pressionando aqui, ó, nesse botão abaixo, a gente consegue ir passando pelas opções aí de volume. A gente tem aqui o volume dos motores, call-out e ambiente. A gente vai diminuir isso aqui para a gente ter um pouco mais de conforto aí para gravar o vídeo. Aproveitando a ocasião, mostrar esse menu aqui, provavelmente quem já voou a aeronave já conhece. É aqui que a gente vai colocar combustível, é aqui que a gente vai inserir o número de passageiros, enfim, é praticamente aqui que a gente vai fazer tudo. Porém, todavia, contudo, para que você faça o peso e balanceamento da aeronave, ou seja, abasteça a aeronave de combustível, carga e passageiros, você precisa fazer alguns procedimentos aqui, entre os quais colocar portas em manual, a gente vai colocar as GPUs aqui, vamos colocar escada, caminhão de combustível, ônibus de passageiro e calço. A GPU não é essencial para o peso e balanceamento, mas a gente vai colocar porque a gente vai utilizar, tá? Isso feito, você vai fazer interação com as portas da aeronave por esse mapa aqui. Então você vai clicar sobre a porta que você deseja abrir, ó. Lembrando que as duas da dianteira e as duas da traseira, elas não são operáveis. É uma limitação, enfim, não sei porquê, mas não são operáveis, tá? Isso feito, passamos então a interação com a aeronave propriamente dita. E a gente já vai aqui no overhead e a gente vai acionar a bateria, tá? Vamos aproveitar, colocar os APUs na barra aqui, ó, tá? Vamos colocar bus tie aqui em alto e a gente vai colocar também os geradores aqui da esquerda e da direita em alto e vai ligar também backup gen aqui, tá? Ó. Nessa coluna aqui a gente também já pode colocar em alto aqui esse botão. Em window heat também já pode ligar aqui. Bombas hidráulicas aqui, primary hydraulic pumps, a gente vai ligar aqui, ó, a da esquerda e a da direita. A C1 e a C2 a gente vai deixar em off, como está aqui. Vamos colocar os avisos não fumar e apertar os cintos em alto. SEC Mode a gente desguarda, coloca em normal, ambos os lados. E Auto Start On. Bombas de combustível, vamos ligar apenas essa aqui, por enquanto. Nas luzes a gente vai colocar Nav Lights e Logo Lights. Aqui na parte ar-condicionado, Equip Cooling mantém em alto. E Cycle Fan On. Flight Deck Temperature a gente vai colocar aqui em alto. E aqui mais ou menos no meio. Pack da esquerda e da direita em alto. TN Switch On. Isolation Valve alto. E a bleed do APU a gente vai acionar depois, mas a gente pode colocar as packs aqui dos motores já em on e a gente aciona agora o APU aqui, on e depois start. Tudo que eu fiz aqui é Cockpit Preparation Checklist, só que eu não vou fazendo como checklist porque eu acho que fica bem mais fácil passar as informações dessa forma. Como a gente já tem o costume de fazer os tutoriais desse jeito que você está vendo aí, ou seja, mais objetivo possível, te dando o caminho dos botões que você deve apertar para que você possa operar a aeronave sem mistério. Se você fizer exatamente como eu fiz aqui, você não vai ter qualquer problema para acionamento dos motores, para voar o avião. Bom, a gente foi para a parte de overhead e vocês já estão percebendo aí que a gente precisa alinhar os inerciais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na parte elétrica. Aí como que você faz, ó? Você vem aqui, ó,
E aí você vai ver se o APU já está disponível ou não. Aí o que a gente faz? Vai lá em cima, coloca ele na barra aqui, ó. Tá? A gente já pode dispensar, inclusive, aqui a GPU se a gente quiser. Agora você vem aqui e coloca a bleed do APU em alto. E aqui, ó, a isolation valve da esquerda e da direita. Você percebe que as mensagens de fail, ó, elas foram todas embora. A gente aproveita que está aqui, ó, no painel de pressurização e a gente já coloca ele em automático, tá? Essa bomba aqui é justamente para isso, para ela poder prover combustível ao APU. Com a operação do overhead já devidamente executada, falta só aqui no Adiru, ó, que seria o sistema responsável pelo alinhamentos iniciais. Ele está em off, a gente vai pressionar ele aqui, ó, tá? A gente vai perceber, ó, quando não está alinhado os inerciais, ele fica desse jeito que você está vendo aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, vamos ao CDU ou FMS, clicamos aqui, pause init, já inserimos aqui, ó, Serra Bravo, Papa Alpha, e agora se você chegar bem perto, você vai ver que estão os quadradinhos aqui, certo? É justamente para você inserir as coordenadas geográficas. Que coordenadas? Essas aqui, ó. Como que você insere? Clica aqui, ele copia e clica embaixo. Pronto. Aqui tá passando, ó, 7 minutos e 16, tá? Quando terminar essa contagem aqui, os inerciais estarão alinhados. Enquanto isso, a gente já pode ir inserindo a nossa rota aqui. Tá? E como que a gente insere essa rota? Daquele jeito que todo mundo já sabe. O procedimento é muito semelhante aos CDUs, né, aos FMS que a gente está acostumado para ir. Então a gente coloca a origem, destino, número do voo, a gente vai colocar Fox 0772, a pista. Como é que eu consigo saber a pista? A gente vai deixar na descrição aí para você que está chegando agora, nunca voou, um site onde você vai fazer o preenchimento de algumas informações que vai te dar toda a sua rota, inclusive a pista que você vai decolar. Então a gente vai sair da Uno. Isso feito, você vem aqui, ó, em Next Page, nesse botão aqui, tá? E aí você pode começar a inserir as informações de rota que você vai conseguir através do SimBrief. E o SimBrief nos reporta que o nosso primeiro fixo vai ser esse aqui, ó. Depois a gente ingressa numa aerovia, que a gente também deve colocar, só que desse lado aqui. Depois a gente insere o próximo fixo. Depois uma segunda aerovia. Isso vai variar, tá? Você que está chegando agora, provavelmente deve ter 1000 perguntas na sua cabeça. Tudo isso que eu estou inserindo, lá no SimBrief você vai conseguir, uma vez tendo preenchido as informações básicas, tá? Então acabamos de inserir aí, portanto, o nosso plano de voo. A gente clica em Activate, depois executar e passamos à página de performance. Só que para isso a gente precisa antes ter feito o peso e balanceamento, né? Ter inserido aí as informações de combustível, de passageiros que a gente faz através desse menu de interação aqui. Eu vou inserir aqui o combustível de decolagem, que vai ser 15.900. Aperto o Enter. Você já vê que aqui, ó, o takeoff weight já foi para 162.149. O SimBrief nos reporta que a gente vai decolar com 190 toneladas, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aqui. A gente vai colocar aqui 150 e a gente vai colocar o restante de carga. Então tá com 178, para 90 faltam 12 mil. Ó, 190 toneladas. Agora o que a gente faz? A gente vem aqui e pressiona Load Fuel, tá? E ele vai fazer o abastecimento de carga, combustível e passageiro. Quando ele termina, ele exibe essa mensagem aqui, ó, Plane Loaded. Então você já pode retirar ônibus, caminhão de combustível, escada, fechar as portas e então colocá-las em automático. Tá? A gente vai manter a GPU aqui, apesar de não haver necessidade,
tá? E aí a gente fecha aqui e a gente retorna à página Perfinite. Agora a gente vai dar um request aqui, ó, ele vai atualizar, tá vendo? Ó, ele atualizou lá o Gross 8, tá vendo? Ó, combustível. E a gente só precisa inserir as demais informações que também vão ser encontradas aonde? No SimGriff. Então, ele nos reporta que a gente terá uma reserva de 6.4. Então a gente vem aqui, ó, insere 6.4 em reserva, tá? Aí aqui, ó, ele pede pra gente cruzar a 37 mil pés. Eu já conferi na aerovia que a gente vai voar que o mínimo é 25 mil. Eu vou cruzar a 27. Sabe por quê? Porque é um voo curto para essa aeronave, ela tá pesada, e se eu colocar um valor muito alto aqui, ele vai apresentar inconsistências na operação, tá? Isso é muito comum, não só no 777, como no 737, qualquer aeronave. Se ela estiver pesada demais, se você botar um fly level 390, ela vai te dar que é impossível, não tem combustível suficiente, e isso vai impactar no VNEV, tá? Cost Index, tá? O que a gente faz? Aqui ele tá dizendo 15, se eu meter 15 aqui, filho, pode ter certeza de uma parada, vai dar ruim, tá? É muito baixo, eu vou colocar 40, tá? 40. A gente passa então a página de Thrust Limits, a gente não vai fazer derrate. O que é derrate? Você define o quanto de potência a aeronave vai utilizar para decolagem, baseado em quê? Em cálculos de performance da aeronave, tá? O Dove, que é o cara responsável por fazer o cálculo, ele manda a papelada para dentro da aeronave já com as informações para você inserir aqui. Então a gente não vai fazer alteração aqui, a gente não vai fazer derrate, tá? A gente mantém como tá aqui. E a gente vai para a página de takeoff. Aqui você vai inserir flap. A gente vai inserir flap 5. Depois a gente vai clicar em request aqui e ele vai automaticamente preencher o CG e vai te dar o trim. Olha aí, ó. Tá? Desse lado aqui a gente vai clicar nesse botão aqui, passar para on, e ele vai apresentar as V-Speeds aqui. E aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai pressionar os botões do lado correspondente, tá? A trimagem, como é que você vai fazer? O trim, ele está nessa faixa azul aqui, tá? Ele está dizendo pra gente ali, ó, que é de 5.75. Você vai pressionar o botão configurado aí no seu X-Plane para interação com o trim, tá? Ó. E você vai aumentar ou diminuir conforme aparecer aí para você, tá? Então aqui é 6, aqui seria 5,5, né, ó? 5,5, então a gente vai ficar para cima aqui um pouquinho, ó, tá? Mais ou menos aqui. A aeronave já está devidamente trimada. E aí, feito isso, ó, você percebe lá em cima que existe uma segunda página. Você clica em Next Page e aqui você consegue inserir algumas informações relativas a vento e slope da pista, que vai impactar o que? Diretamente nessas velocidades aqui, tá? Então, você abre aí o add-on que você eventualmente esteja utilizando e você coloca essas informações. Então a gente vai colocar aqui vento proveniente de 150 graus com 7 nós. Olha a mensagem que ele vai dar para nós aqui, ó, tá? Takeoff speed deleted. E o que a gente faz? A gente volta lá e a gente apaga a mensagem e confirma novamente as velocidades. O slope da pista você vai conseguir na carta do aeródromo, tá? Não é imprescindível isso aqui, tá? Não é imprescindível. Com isso, a gente tem praticamente todas as informações necessárias para a realização do voo. Agora a gente vai inserir a nossa saída. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, em Departure and Arrive. A gente seleciona desse lado aqui, Departure. E agora, com base no SimGriff também, a gente define isso. Ele está falando que a gente vai utilizar NEPT 1 no alfa. E a gente vai procurar NEPT 1 no alfa aqui, ó, tá? A transição está errada, então eu não vou considerar a transição, porque a transição é UNLER, tá? Então a gente só dá um executar aqui. Deu executar? Beleza. Vem para legs. A gente vem aqui
nesse knobzinho e vai trazer isso para PLN. E aí você vai conferir a sua rota. A gente vai trazer isso aqui para uns 40 mais ou menos. E aí agora a gente confere a nossa rota. Como? Dando aqui, ó, Step, clicando nesse botão aqui, ó, a gente vai navegando pela nossa rota, tá, ó. Tudo bonitinho, ó. Top of Descent ali. E agora o aeroporto lá. Não é usual a gente programar a nossa chegada lá, tá? Normalmente, principalmente para quem voa online, havendo órgão ATC, quem vai definir isso vai ser o órgão ATC. Mas como a gente está fazendo um tutorial para você saber o que, quando e como fazer, a gente vai fazer agora. Então a gente vem aqui, ó, na mesma página, ó, Departure and Arrive, e a gente vai aqui, ó, Sierra Bravo Golf Romeo e clica em Arrive. E lá ele está falando o que pra gente? Ele está falando que a gente vai fazer a chegada Wilsor Uno Charlie, tá? Então a gente procura aí Wilsor Uno Charlie aqui. Aí a transição, lá no nosso SimBrief, ele menciona Anise. Ó, a gente vem aqui em Anise e aí a gente vai fazer uma chegada lá com ILS da pista 09 Zulu, que é um CAT-3, tá? E aqui a transição. Para saber a transição, você precisa ter a carta na mão, até rimou. O mais indicado seria a gente fazer a UTBUR, tá? E aí você seleciona aqui o UTBUR e dá um executar. Isso feito, agora sim tá 100%. Você vai voltar lá, ó, em legs e você vai ver que vai haver uma inconsistência lá, uma descontinuidade, ó. A gente vai voltar lá, ó, legs. Vamos lá. Vamos voltar lá do início, ó. A chegada tá certa, ó, mas tem uma inconsistência ali, ó. Vamos lá, vamos corrigir a descontinuidade que é mole, é fácil, zero mistério, ó. A gente identificou uma descontinuidade. Para resolver a descontinuidade, a gente vê que tem dois, ó, fixos iguais. A gente vem aqui, copia o que está abaixo da duplicidade, ó, Kugler, e a gente joga lá em cima, ó. Tem um quadradinho lá, tá vendo? A gente joga nos quadradinhos, ó, e dá um executar. Ele já corrigiu ali a descontinuidade na nossa chegada, ó, tá vendo? Agora tá bonitinho. Mas tem uma outra, ó, Kochag, e depois tem um quadradinho aqui, tá vendo, ó? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a Anise e vai jogar no quadradinho. Onde está a Anise? A gente está aqui, ó. A gente vem aqui em Anise, volta na página anterior, ó, tá vendo? E Anise, executar. Vamos seguindo. E aí, o nosso Top of Descent. E a gente ingressa aí no nosso procedimento de chegada e, na sequência, na nossa aproximação. Com isso, a gente finaliza toda a parte de programação de CDU/FMS, tá? Então a gente traz esse botão para a posição Map e a gente traz para 10 aqui, tá? A parte de FMS está toda pronta, né? A gente vem aqui em initRef e a gente vai inserir agora no nosso piloto automático aqui as informações imprescindíveis para a decolagem, tá? A gente vai colocar a nossa V2 aqui, ó, que é de 138. Colocar o heading da pista, que é de 108. E a nossa altitude inicial. A gente tem uma restrição de velocidade e altitude no segundo fixo após a decolagem, que é de 6.000 pés, 230 kT, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai conferir aqui em lag se essa restrição ela está plotada aqui, ó, tá 230 kT, 7.500, tá? A gente pode editar isso aqui como 230 barra. Olha lá qual é o fixo na sua carta de saída que tem a restrição. Aqui ele está falando no VUC. Vamos ver se tem no VUC aqui. Ó, não tem no VUC, tá? Mas a gente pode editar
e colocar aqui, ó, o NEPT. O NEPT vem primeiro, aí depois Unler, ele já vai direto para Unler. Ele simplesmente ignorou o segundo fixo, que é o fixo que tem a restrição de altitude e velocidade. Aqui, ó, tá certo, tá? Então a gente pode simplesmente editar aqui, ó, e botar 6.000. Aí você clica aqui, ó, e ele considera, tá? Faltando apenas inserir aqui o QNH. O QNH é de 1011. A gente vai trazer aqui esse nome para HPA e depois inserir aí o QNH. Aqui é diferente, tá? Inseriu de um lado, automaticamente inseriu do outro. Não é como em algumas aeronaves que tem por aí, tá? No pedestal, a gente coloca o nosso código de transponder 2000 e no momento ele permanece como está. Aproveitamos a ocasião e ligamos aqui os nossos rádios, como clique em off e depois VHFL, off, VHFL, off, VHFL. Pessoal, isso feito, agora a gente já vai passar para a fase de pushback e acionamento, que também é zero mistério. Bom, pessoal, vamos tirar a GPU aqui. Quando você tira a GPU, ele te dá essa mensagem, é só você vir aqui, ó, e pressionar bus tie da esquerda e da direita e tudo volta ao normal, tá? Vamos tirar aqui calço. E agora F11 e a gente vai solicitar o pushback aqui, tá? Planejamento vai ser de cauda à direita. Plano de pushback recebido, comandante. Me avise pelo menu quando estiver pronto. Belezinha, vamos dar o ok para ele. E a gente vai... Comandante, o rebocador já está a caminho. Agora a gente vai conferir algumas coisas, tá? Velocidade é a V2, o head é 108. Nossa primeira altitude aí, a gente vai subir logo pro 270, que tá definido no nosso plano de voo. Ainda aqui a gente vai ligar o Fly Director e a gente vai armar LNAV e VNAV. Passamos agora ao nosso auto brake, colocamos ele em RTO e voltamos ao overhead e ligamos a nossa beacon light. Bombas de combustível acionadas e C1, C2 aqui em on e as demands a gente vai colocar em alto aqui. Vamos soltar o parking brake. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser já pode acionar os motores. E a gente volta aqui ao overhead na parte de aquecimento dos porões aqui. E agora a gente já pode fazer o acionamento. Como que faz o acionamento? Traz para a posição start, ó, somente. E aí, vamos monitorar os parâmetros aqui, ó, de N2 e N3, ó. Vamos liberar a válvula de combustível. Vamos acionar aqui o motor 2. Monitora aqui. Operação completa. Libera a válvula. Freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Voltamos ao overhead. Os motores já estão provendo energia elétrica e pneumática. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Vamos desligar o nosso APU agora. E agora a gente já pode proceder com o táxi.
Bom, pessoal, aqui no ponto de espera, antes de ingressar na pista, a gente vai trazer nosso transponder aqui para TARA. Vamos ao overhead. Ligar nossas landing lights, desligar nossa taxi light e ligar a nossa strobo light. Vamos conferir aqui auto brake em RTO. Nossa IAS 138, head 108. A nossa altitude cruzeira será de 27 mil pés. O nosso road trim está em 0. O nosso flap será o 5. Sistema anti-ice, vamos colocar em alto aqui, quase que eu me esqueço. E vamos ingressar aí na pista para realizar nossa decolagem. Vamos elevar a potência dos motores a 40% e esperar estabilizar. Manetes à frente, autothrottle, toga. V1. Rotate. Gentilmente, vamos seguir o nosso Fly Director ali. Positive climb, gear up. A gente já pode começar a limpar a aeronave. Recolhimento de flap. E ativar o nosso autopilot aqui. Ele vai fazer a subida aí de acordo com o programado. $4.000 pés, nossa altitude de transição. Vamos passar o nosso altímetro aí para 1013. Realizando então a primeira curva à nossa esquerda, vamos trazer o nosso heading para a proa. A gente esqueceu de startar aí, ó, o nosso cronômetro na rolagem, né? Quando a gente começa a decolagem, a gente starta o cronômetro. Atingimos 10.000 pés. Vamos desligar nossas landing lights. Vamos dar mais uma baixada aí no volume dos motores. Bom, galera, nos aproximando aí do top of climb. A gente tem um longo trecho pela frente. Trecho esse que não será registrado aqui, como de costume. Quando a gente estiver próximo ao top of descent, a gente volta com algumas informações a respeito dos procedimentos envolvidos aí. Já adianto que é muito simples. A gente vai fazer um ILS CAT 3 da pista 09 da direita lá em Guarulhos. Então, se você nunca viu um procedimento desse sendo realizado aqui no 777, continua ligado aí para você conferir o passo a passo aí envolvido nesse processo todo. Bom, pessoal, voltando aí um pouco antes do top of descent, por quê? A gente precisa fazer algumas configurações aqui, tá?
Então a gente já inseriu o QNH de Guarulhos, a gente já deu uma olhada no Metá lá, a gente já deu uma consultada no nosso procedimento de chegada e no nosso procedimento de aproximação. Então aqui a gente tem algumas restrições de altitude e velocidade que a gente já observou, tá? Então, a gente já tem que fazer algumas coisas que, se a gente deixar para fazer muito em cima, a gente acaba se embolando, tá? A gente vem aqui em Init, Ref, e a gente vai pousar lá com flap 30. Fora isso, a gente tinha que inserir, né, a frequência do localizador lá. E isso a gente vai encontrar onde? Na nossa carta de aproximação. O nosso localizador lá é 1 no 1 decimal 5, tá? Só que aqui, como você pode ver, ele é automatizado. Quando você vem aqui em Nav Radio, ó, aqui ele tá pegando o VOR mais próximo, tá? O ILS aqui, ó, já tá aqui, ó, tá? De acordo com o que a gente programou aonde? Na página de Departure and Arrival. Então ele já tá aqui, ó, 1 no 1 decimal 5. Então a gente não tem que fazer absolutamente nada aqui. É esse processo automatizado. Land Altitude é também automatizado. A gente não define, ó. Normalmente fica aqui, né? Mas a gente não faz essa interação com a aeronave. Não existe mais muita coisa a fazer, dado o fato dessa aeronave ter uma grande automação e por isso ser bem fácil de você conseguir operar. A gente vai determinar agora aqui, nesse botãozinho, a nossa DA lá, né, ó. Aí a gente faz o quê? Vem aqui na carta e confere isso. A gente vai fazer o CAT 3, ele está definindo aqui pra gente 50 pés. O que você vai fazer? Então ele já está em radio aqui e a gente só vai rodar aqui, ó, e vai colocar em 50, tá, ó. Lá na nossa carta de aproximação tem essa informação. Então a gente vai fazer o CAT 3, que é um procedimento bacana de você assistir, porque a aeronave vai pousar sozinha, sem eu fazer absolutamente nada. Alcançando aí o top of descent. Agora a aeronave vai começar a descer. A aeronave descendo aí, ela vai seguir o perfil vertical aí, que está definido aqui no nosso FMS. Ela vai respeitar as altitudes, né, as restrições, velocidade. Então você só precisa ir monitorando. E aqui do lado você vai vendo, ó, que tem um marcador, tá? Que vai te colocar dentro do envelope aí, tá? RNP, ANP, tá? Então é uma coisa meio complexa de se explicar, mas é um parâmetro que você pode aceitar como referência da sua aeronave, ou seja, se ela tá aí dentro do perfil esperado de descida, tá? Então a aeronave descendo, vamos trazer isso aqui. Peraí, vamos trazer isso aqui para a gente monitorar isso aqui, ó, que é a performance de motor, fluxo de combustível, óleo, temperatura. Então eu mantenho sempre por aqui, pressão nos dutos, beleza. O QNH já está setado, nosso mínimo lá, né, a rádio altímetro aqui já está em 50, o nosso procedimento vai ser o ILS Zulu da 09, vai ser um procedimento CAT 3, então a gente já está com um rádio altímetro aqui definido, a nossa DA. A gente pode ajudar a aeronave aqui, ó, na medida do possível, a perder velocidade utilizando o nosso speed brake. Tá vendo que a gente está um pouco acima do perfil, então quando a gente usa o speed brake, que é nada mais nada menos do que isso aqui, você desacelera um pouco a aeronave e ela pode botar mais o nariz para baixo e então você ficar dentro do esperado aqui, tá? Outra coisa importante aqui, ó, na página Init Ref, você já tem que ter definido aqui o flap, tá? E uma vez definido isso, você tem também aqui a sua VREF lá. Vamos ver qual é a mensagem aqui, tá? Ele me deu a mensagem de speed brake. Pronto. Vou botar auto brake aqui em 3, tá? A pista é grande. Mais próximo do nosso procedimento de aproximação, a gente retorna e confere aqui se está tudo bonitinho. Bom, pessoal, nos aproximando aí de 10 mil pés, nosso nível de transição aqui em Guarulhos são 8 mil pés.
A gente tá na vertical aí do aeroporto, a gente pode ver ele ali, ó. A gente já vai ajustar aqui a nossa altitude para a altitude de bloqueio do Glide Slope. 10.000 pés. Landing Lights on. Down Speed Intervention, que agora a gente já vai na mão aqui. Vamos drenar essa velocidade com Speed Brake. Na dúvida, não sabe se pode baixar o flap ou não? Olha aqui a cola, ó, tá? Flap 1. Limite de velocidade, ó, 255, tá? Então a gente pode baixar até flap 15 aqui, tá? Ó. Dá uma conferida aqui do lado, ó. Flap 15. Zero mistério, galera, agora, tá? Ele vai continuar descendo, vamos diminuir isso aqui para 190. Vamos ajudar novamente aqui com o Speed Brake. A drenar essa velocidade toda. E vamos definir aqui 160. 7.000 pés. Colocamos aí o QNH de Guarulhos. 7.900, né? 8.000. Novamente o Speed Brake entra em ação aqui para a gente perder um pouco mais de velocidade. Até 160. Recolhemos e armamos. A partir de agora a gente já não usa mais o Speed Brake, tá? Flap 20. Ele vai executar a curva para ingressar aí na final. Vamos checar nossa VRF lá. Flap 30, 127 nós. Pousar com 147. A pista tá bem ali, ó. A gente vai botar o head aqui 095. O heading da pista. Vamos acionar o botão APP. E vamos baixar aqui, ó. Trem de pouso. Tá flap 25. Esse aviso aí é de trem de pouso, tá? Mas o trem já tá baixado. O flap tá em 25. O auto brake tá em 3. Nossa altitude de bloqueio do glide slope ali. Flap full. E a partir de agora você pode ver aí, ó. Localizador bloqueado, ele tá no glide slope. E a gente só vai diminuir aqui para 137. E eu não faço mais nada, só assisto. Agora a gente já pode setar a altitude de aproximação perdida, que é 7.000. E aqui você acompanha, tá, ó, o glide e o localizer. Por que estou fazendo o procedimento casos 3? Há necessidade? Não. Estou fazendo para mostrar a automação, os recursos da aeronave e como deve ser feito. Porque se você souber fazer isso, você vai fazer os outros, entendeu? Então, aqui a gente assumiria, mas a aeronave continua aí, ó.
Ficou até meio doido o avião, hein? Ele fez a correção, tomara que ele não faça uma besteira aí. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ó, ó, ó. Sem botar a mão, o avião tá fazendo tudo sozinho. Tocou. Reverso, que aí é você. Palmas para o 777 da Fly Factor. Bom, livramos a pista aqui. Então a gente vai fazer alguns procedimentos. Já recolhemos flap, spoiler. Vamos ligar o APU. Desligar as luzes de pouso. E ligar a nossa taxi light. Desligar strobolight. E prosseguir aí com o táxi, né? Não esquecendo de trazer o nosso transponder para stand-by aqui, tá? E aí, difícil a operação do 777? Mais fácil do que muitas outras aeronaves aí, né? Automatismo bem grande. Você é um mero gestor, né? Ou seja, você precisa executar alguns procedimentos e depois monitorar apenas. A gente não se estende muito em algumas explicações aqui, tá? Porque a intenção é botar para voar a galera que nunca teve a chance de operar a aeronave e não consegue tutoriais mais objetivos, né? Menos técnicos. Então o meu objetivo é atingir você que tem vontade de voar em um simulador, mas não entende a maioria dos termos técnicos que você escuta aí em outros vídeos, né? Os procedimentos executados. A gente vai cruzar uma runway aqui, como a gente não está voando online, tá? A gente precisaria de autorização do ATC para fazer esse procedimento aqui, mas enfim. Como eu estava dizendo para você que encontra dificuldade de entender, né? Os termos técnicos utilizados aí durante toda a operação de uma aeronave, a minha intenção é atingir você, né? Proporcionar a você que não sabe nada e que está querendo aprender alguma coisa, é o objetivo do canal quando a gente produz tutoriais como esse aqui que você acabou de assistir, tá? Mais do que uma observação, né? Assim, um desabafo, eu vou falar que eu não tenho pretensão nenhuma de ser comandante master, de vir aqui mostrar pra você, olha só o quanto eu sei, quanto conteúdo eu tenho. Zero vaidade nesse aspecto, tá? Assim, é importante pra mim saber que eu sei. Não pra você que de repente tá querendo aprender e não consegue porque não encontra um caminho, né, para compreender toda a operação em função dos termos exageradamente técnicos, de procedimentos exageradamente técnicos. Eu entendo que o YouTube, ele é, antes de mais nada, uma base de conhecimento, né, de pesquisa para aqueles que não sabem absolutamente nada e estão querendo aprender. E também para aqueles que sabem alguma coisa e estão querendo se aprimorar. Por isso a gente tem na descrição link de parceiros aí. A gente tem na página principal aí do nosso canal sugestões de canais que são mais técnicos. E tão logo você seja capaz de entender a operação, né, de realizar o que está sendo dito ali, você pode estar visitando aí o canal dessas pessoas para, né, você se aprimorar aí, né, agregar mais elementos à sua simulação. Quero agradecer você que assistiu o vídeo, que está sempre dando seu like, que está sempre deixando comentários, tá? Quero agradecer você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.